Agora, Minuto Health Saúde. É isso! Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, tá chovendo. Pois é, são 10 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Esse é mais um Guardiã Health que começa na Guardiã da Notícia, como vocês sabem, todas as sextas-feiras, ao vivo, com o Dr. Antônio Carlos Nascimento, ele que participa sempre aqui conosco. Hoje o tema é o jejum intermitente em nossas pretensões e nos resultados de estudos científicos. Pois é, você já ouviu falar em jejum intermitente? Você sabe o que é jejum intermitente? Eu posso falar com propriedade, já fiz por muito tempo e funciona. Mas é claro, o especialista vai falar aqui conosco, o doutor Antônio Carlos vai explicar aqui, vai participar, ele que é o nosso apresentador cativo de todas as sextas-feiras. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Gabi, bom dia, que o link chegou um pouquinho depois aqui, e aí eu estou passando para a turma nossa, né? O pessoal todo que está pedindo aqui, que a gente passa primeiro a chamada, e aí, sem o link, eles não conseguem enxergar, né? Vamos fazer o seguinte, então, enquanto o senhor distribui o link, eu vou conversar aqui com os nossos internautas. Para você que nos acompanha, olha, a Guardiã da Notícia tem uma programação completa, 24 horas por dia, por semana. Para você que nos acompanha pelo Facebook, vale a pena perder um tempinho e correr lá na guardiandanoticia.com. É música e informação na palma da sua mão, dos mais variados assuntos das 3 regiões do estado. Nós alcançamos a região do Grande ABC, do Alto Tietê e do Litoral Norte, que é daqui onde eu estou. Estou no estúdio da Guardiã da Notícia no Litoral Norte. Todas as manhãs nós temos o programa A Guardiã do Tempo com o Valentino Tricânico, que agora ganhou um espaço um pouquinho maior, ou seja, você vai escutar músicas flashback até o meio-dia. E é claro, sempre nesse intervalinho, às 10h30 da manhã, nós temos o Guardiã Health, que é para falar de saúde. É de saúde que as pessoas querem saber para poder ter mais vida, longevidade. E aí, ao longo do dia, nós temos a nossa programação musical, de jazz e de blues, do meio-dia às 14, das 14 às 16, música erudita, música clássica, ópera, e depois nós seguimos com o Lounge Music. Tudo isso agregado a muito jornalismo de credibilidade, de informações consistentes das cidades, das 25 cidades que nós monitoramos através do nosso jornalismo na Guardiã da Notícia. Você não pode perder. Agora sim, acho que a gente já consegue começar, né, doutor Antônio? Vamos sim, Gabi. Doutor, jejum intermitente eu quero saber, porque eu fiz por muito tempo, para mim funcionou, mas a gente quer saber como é que funciona. O corpo enjoa? Gabi, o mais importante, tem até um estudo que saiu agora no JAMA, muito interessante, uma revista de impacto no nosso meio, no meio médico, que tem muita credibilidade, né, impacto máximo, assim como são a Lancet, a New England, nesse mesmo patamar. E isso faz com que nós revisemos vários critérios. O mais importante é entender agora, Gabi, o que nós devamos assim de fazer para que o ouvinte ou quem esteja nos assistindo tenha um entendimento, o que acontece com o jejum, não é? Primeiro é assim, independentemente de eu estar me propondo a fazer uma dieta, com intenções variadas, né? Preciso entender o que acontece se por acaso eu estou no avião que teve que fazer um curso maior porque não tinha teto para descer e eu fiquei muito tempo na pista. Nós vemos casos aí de até 10, 12 horas que a pessoa dentro de uma circunstância que não tenha como se alimentar, não é? Ou até porque no avião ainda tem aquelas comilanças que entregam para a gente, ou até porque algum motivo fez que chegasse tarde em determinado lugar, sem refeição, sem lugar sem um ambiente comercial que venda, um restaurante, alguma coisa do gênero. Então, assim, o que acontece quando nós estamos em jejum?
o organismo lança a mão da reserva. A primeira reserva que nós temos, que tem uma utilização de tempo variável, é o glicogênio hepático. É o que está no fígado guardado. É um mecanismo que a natureza nos deu para, principalmente em favor do cérebro, que utiliza quase exclusivamente a glicose, vou dizer quase, daqui a pouco eu explico por que o quase, e é até um mecanismo de proteção em favor do cérebro. E ali no glicogênio hepático, que é um peso variável, em torno de 10% do peso do fígado, existe uma quantidade razoável de glicose que pode ser utilizada de imediato. O glicogênio é um aglomerado, para que entendam, de glicose. O glicogênio é a junção de muitas glicoses e é liberado da necessidade do organismo. E o jejum é uma necessidade, a primeira necessidade é aquela que eu não tenho que comer e tem um período interregno entre as refeições. Nessa circunstância, o período é limitado, ele não é muito extenso, fala-se em reserva total para 10 a 18 horas no fígado em glicogênio, mas o fato é que, uma vez que se você acorde, você já tem ali 8 horas de jejum pelo menos, mais ou menos em 2 horas aquele glicogênio ele vai sendo bastante depletado. E existe um mecanismo de proteção que começa a se utilizar das outras reservas orgânicas. E quais seriam essas outras reservas orgânicas? Em especial a gordura, que é tanto disso que nós vamos falar agora. A gordura que nós temos guardada, ela tem a intenção, foi criada ou destinada a partir do processo evolutivo, para que nós, à medida que não tenhamos acesso ao alimento, tenhamos a gordura como o recurso que foi guardado, que foi reservado, para quando nós precisarmos de energia para poder repor. E aí é que vem o detalhe. A partir de um determinado momento de jejum, a partir de 10 horas, mais ou menos, de jejum, nós passamos a fazer a utilização dessa gordura, que eu expliquei bem, expliquei bem numa outra oportunidade, e o fígado produz a partir dessa gordura, os ácidos graxos em especial, ou ácidos graxos, depende como queiramos pronunciar, que faz parte da estrutura da gordura, que é retirada do organismo, de onde estão nossas reservas, e a partir disso, a partir desses ácidos graxos, o nosso fígado faz corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos serão destinados ao nosso organismo como um todo, né, para ser utilizado no lugar da glicose para gerar energia. Então, todo o nosso organismo, inclusive o cérebro, só que isso é um pouco mais à frente, né, no período de jejum, não se estabelece tão rápido, inclusive o cérebro, o nosso organismo como um todo, vai passar a utilizar esses corpos cetônicos. E essa base que faz com que seja entendido que jejum, e nós vamos falar do intermitente, mas fazer jejum, e quanto mais fizer, mais você vai emagrecer, porque primeiro você não está fazendo ingesta alimentar e está se utilizando do que nós temos de reserva, que é justamente a gordura armazenada. Esse mecanismo é o que gerou a ideia, para emagrecimento, entre outras coisas, de utilizar o jejum intermitente. Ponto agora definido, então, que o organismo utiliza a gordura no jejum por não haver, por ter gasto já aquela reserva de glicose que estava no fígado. Agora, o detalhe, Gabi, que é muito importante, é de que maneira que é feito esse jejum. Né? O jejum intermitente ele pode ser feito de várias formas. Se eu fizer um jejum, eu acordo de manhã, tomo café da manhã e depois só vou jantar, não deixa de ser um jejum de 12 horas. Eu como minha última refeição às 8 da noite. Essa é o jejum mais utilizado, o jejum intermitente mais utilizado no mundo. Os estudos, na maior parte deles, se utilizam na maior parte, né? Perto de 90% dos estudos em humanos que têm sido feitos com jejum de 16 horas, que vão das 20 horas, a última refeição, então, do indivíduo é feita às 20 horas,
e a próxima refeição dele vai ser feita às 12. E entre as 12 horas, que é o meio-dia, até as 8 da noite, existiria alguma liberdade total no consumo de alimentos, sem qualquer restrição, e às vezes alguns estudos orientam que o alimento seja, o carboidrato seja de melhor qualidade, composto mais por elementos integrais, que as gorduras sejam de melhor qualidade, aí no caso azeites de oliva e óleos mais nobres, e que as carnes sejam magras, ou feito sem lá, com a dieta livre. A dieta que a pessoa pudesse comer o que quisesse, ou, eventualmente evitando alimento processado. Mas tem vários modelos de estudo. Então, esse jejum intermitente, que é chamado 16/8, 16 horas de jejum, e tem o horário do sono na composição, e 8 horas de alimentação, que aí pode ser gerida ou orientada de várias maneiras. E é disso que nós vamos estar dizendo, porque o que se vê é uma grande moda, porque nós somos muito imediatistas, nós observamos os primeiros resultados. Todo mundo sabe que se nós fizermos, todo mundo sabe, a maior parte das pessoas sabem que se nós fizermos uma dieta absolutamente sem carboidrato, existe uma perda absurda de peso. Ela só não é sustentável, né? Tem essas questões. As dietas com pouco carboidrato, que é a low carb, são dietas mais sustentáveis, mais possíveis de serem conduzidas na maior parte do tempo, mas já se fala que esse trabalho celular, em função da maior quantidade de proteínas e gorduras em detrimento da ingesta de carboidrato, também força demais o mecanismo celular de geração do trabalho a partir da queima calórica, e parece que favorece demais o envelhecimento. Então, tem muitas situações que nós vemos que dão resultado de imediato, mas que a médio e principalmente a longo prazo não nos trazem benefícios. Doutor Antônio, e quais são os principais benefícios do jejum intermitente e também os malefícios, né? Quais são os efeitos colaterais também desse jejum? Ele funciona para todo mundo? Então, eu vi que você iniciou dizendo, até porque é uma observação tua, que faz e entende que funciona. E aí eu até fiz essa observação inicial de que o funciona depende muito do que nós entendemos como resultante positiva. Porque efeitos colaterais, claro, tudo tem relação com a dieta cetogênica, a questão do humor, a questão da capacidade de raciocínio, você em jejum, com vontade de comer, até que aquele mecanismo do entorpecimento do início da cetogênese comece a funcionar, você está mal-humorado. Depois que a cetogênese começa a te deixar um pouquinho obnubilado, a capacidade de raciocínio diminui. Dependendo do que você está trabalhando com relação à criatividade ou não, isso modifica, não é algo muito positivo, não é? Mas não é isso porque isso é uma questão de adaptação e pode melhorar com o tempo. O quanto isso melhora, que nos permita um tempo muito grande, nós não temos certeza. Todas as pessoas que fazem esse tipo de dieta, principalmente essa 16/8, tem outras, 24, você fica 24 horas sem comer nada e come 24 horas o que quiser. Ou então só 500 calorias um dia e no outro dia com a dieta livre, que é que eles chamam de 1 por 1. Essa 16/8 são 16 horas de jejum com 8 horas de ingesta alimentar. Entende-se, parece que existe uma métrica para isso, demonstrando que você faz o 16/8, nessas 8 horas, por mais que você seja generoso na ingestão alimentar, você acaba consumindo de 300 a 500 calorias a menos, que seria a média. Isso, a médio e longo prazo, traria benefício da perda de peso. E existe, de fato, a diminuição do peso, inegavelmente. O que aparentemente ocorre é que ela não se sustenta durante o tempo. É o que os estudos têm demonstrado. Mas os benefícios que eu quero deixar anotado agora, que você colocou a parte boa e a parte ruim, né?
A parte boa é que se você for comedido e for uma perda de peso relativamente pequena, você pode ter uma resultante interessante, você pode ter, inclusive, uma sustentabilidade de boa ordem. A ideia do jejum intermitente, eu estou até atropelando o que você perguntou, que é o que é positivo e o que é negativo. Aqui isso acaba ficando óbvio à medida que nós formos dissertando. O que se viu em animais de laboratório é que a dieta de jejum intermitente favorecia uma maior longevidade dos ratinhos em laboratório, e podia alcançar até 30%, mas ninguém tem como conversar com o ratinho, como ele está se sentindo, o que ele está criando, o que ele está pensando, qual o sentimento dele perante aquela situação. É uma dieta imposta, né? Está me ouvindo bem, Gabi? Estou te ouvindo super bem, super bem. Eu vou falar a minha experiência. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão da criatividade. Eu trabalho muito com a minha criatividade. Eu trabalho com a minha cabeça, pensando, criando textos, enfim. E foi exatamente assim como eu me senti. Você para de produzir um pouquinho, doutor. É normal? Então, porque existe primeiro, o mecanismo da formação de serotonina. A produção de serotonina, ela tem um enlace com o consumo de carboidrato. Existe um enlace, não exatamente a partir de subprodutos, mas a partir do prazer pela ingesta do carboidrato. Então, a serotonina, tão bem entendida pelas mulheres na tensão pré-menstrual, quando pensam no chocolate, é a serotonina que estabelece esse mecanismo de compensação. Quando você deixa de fazer ingesta do carboidrato, esse mecanismo relacionado ao humor faz com que nós tenhamos menos um humor piorado, quando não muito piorado. Por outro lado, a cetogênese, ela produz um entorpecimento, inegavelmente produz entorpecimento. E isso, em linhas gerais, se é que protege o cérebro, né, a substância branca, como alguns estudos em ratos, em camundongos sugeriram, não protegem de imediato a capacidade de associação de ideias, que é isso que você mais faz. E para você que tem essa competência, imagina para outros, como eu, que são mais lentos, né? Quando nós pensamos, eu penso de maneira menos aguçada como a tua. Então, é uma situação bastante complexa. Depende do que você quer daquilo e para quanto tempo. Eu falei que qualquer dieta que seja rigorosa, aquela sem carboidrato, do Atkins, que não deixa de ser uma dieta cetogênica também, o jejum leva a cetogênese. Algumas dietas são mais cetogênicas que outras. Quanto menos carboidrato e quanto menos proteína, mais cetogênica é. Se tiver só gordura, é cetogênica direto, porque não tem o que utilizar, o fígado gasta um pouquinho do glicogênio e já vai direto para a gordura. Isso produz cetogênese. Qualquer uma dessas dietas, em 7 a 15 dias, dependendo do rigor, pode emagrecer 10% do peso daquela pessoa. A resultante imediata é inegável. É inegável. Perda de peso não tem o que se discutir. Ela só não é sustentável. Isso é muito importante que seja entendido. Agora, o jejum intermitente, que você falou que a produção tua cara, ela faz isso mesmo. Mas a médio e longo prazo, ela pode se traduzir por um peso sustentado menor. Mesmo que a pessoa volte a uma dieta mais equilibrada, que não seja tão destituída, que os intervalos não sejam tão longos assim, não é? O que esse estudo demonstrou, esse que saiu no JAMA agora em 28 de setembro, foi publicado no New York Times no outro dia, inclusive, um estudo muito bem conduzido, talvez o mais bem conduzido, o melhor conduzido, me perdoe o erro do português, o melhor conduzido até o momento, com relação ao jejum intermitente, e jejum 16/8, 16 horas de jejum e 8 horas de ingestão alimentar normal. Ele demonstrou que existiu sim, e foi um estudo de 12 semanas. A maior parte dos estudos são curtos. E eu vou explicar por quê, porque eles não se sustentam. Os colaboradores, os voluntários, eles não começa a cair o número de adesões, e isso faz com que aquele estudo tenha que ter um momento de corte.
Eles procuram o momento de corte onde existe uma quantidade, um número de indivíduos que seja substancial para que eles possam avaliar algum resultado. Então, os estudos habitualmente que envolvem dieta são curtos. É porque o nutricionista, o chefe do serviço de nutrição, ou o nutrólogo, o chefe da nutrologia daquela universidade, não quis fazer mais longo. É porque o número de indivíduos que fazem a composição daquele estudo vai caindo à medida que o tempo vai passando. De tão complexo que é você mexer de tal maneira com a injeção dietética. E esse estudo demonstrou que, apesar de haver, de fato, em 12 semanas, uma perda de peso considerável, os grupos que fizeram o jejum intermitente e o grupo que fez a dieta convencional, do dia a dia, em 3 refeições diárias bem estruturadas, existia uma vantagem em favor do jejum intermitente, mas uma desvantagem, pelo menos nesse estudo, que é bastante importante. Existiu a diminuição de 65%, a maneira que eu posicionei aqui, a maior parte do peso perdido por essas pessoas do jejum intermitente foi a partir da perda de peso muscular. Pronto, era isso que eu queria deixar bem demonstrado. Esse estudo ele traz essa preocupação, uma preocupação que nós não tínhamos até então. Ele demonstrou que o jejum intermitente tinha uma vantagem perante a dieta mantida, convencional, apesar que não restritiva, mas com orientação intencionando a perda de peso, sem restrição importante, mas intencionando a perda de peso. Enquanto que o jejum intermitente teve uma vantagem, sim, uma média de perda de peso de 1,5 kg maior que aquela que foi feita com a dieta convencional. Por outro lado, a perda de peso dos pacientes do grupo do jejum intermitente, 16/8, a perda de peso envolveu 65% dessa perda de peso foi perda de peso de massa muscular. Então, isso é um dado muito importante, porque quando você pensa na perda de peso, você pensa na perda de gordura, não pensa na perda de massa muscular, de massa magra. Aí você pode me dizer, poxa, mas se ele estiver fazendo exercício, isso minora. Sim, se ele tiver esse tempo, mas nós estamos falando do público comum, das pessoas que vivem o dia a dia de estar trabalhando, não são atletas. O atleta é um outro perfil, uma outra situação, um outro conceito alimentar, inclusive que envolve dietas hipercalóricas, não hipercalóricas, ou nem tampouco com jejuns tão prolongados. Então é isso, o que acende a luz vermelha hoje desse universo do jejum intermitente e que nos preocupa é que os estudos, especialmente esse, o mais comedido, mais estruturado, que trouxe melhor avaliação, eu falei o mínimo aqui, tem vários pontos que foram abordados ali, que, na verdade, a perda de peso, ainda que seja maior em favor desse grupo do jejum intermitente, ela foi preponderantemente a partir da perda de massa muscular, e isso não nos interessa. Evidentemente, nós podemos reconduzir esse mesmo estudo, intencionando a mesma avaliação, mas com a dieta um pouco mais proteica, e não a dieta de acordo com o que o participante queira ingerir. E isso é outra situação. Mas dentro dos estudos que nós podemos tirar alguma avaliação importante, fica esse, Gabi. O jejum intermitente, no quesito, isso é muito importante, no quesito emagrecimento, segundo esse estudo, e alguns outros já sugeriam isso, faz com que exista uma perda realmente maior do que outros conceitos alimentares, mas às custas de perda de massa muscular. Isso não é interessante. Ou seja, se eu treino e entro num jejum intermitente, estou querendo emagrecer, eu tenho que emagrecer desde que eu perca a gordura e não a massa magra, que é a massa muscular, certo? Você está certa, mas esse estudo não abordou pessoas como você que acordam às 6 da manhã e ficam 1h30 por volta disso, fazendo exercício tanto aeróbico quanto exercício também estático, né, que nós chamamos de isométrico, que é esse que favorece a massa muscular. Ele não fez essa abordagem.
Ele fez uma abordagem do público, das pessoas que tenham essa vida cotidiana urbana normal. Não exatamente aquele que acorda de manhã, faz exercício físico, o quanto que isso pode trazer favorecimento ou não. Essa já é uma outra situação bem mais singular. Bem mais singular. É provável, aí já é um entendimento meu e até de quem avaliou o estudo, de que pessoas como você tenham mais favorecimento com a dieta de jejum intermitente, se for bem conduzido e orientado por uma nutricionista, por um nutrólogo, ou mesmo por um endocrinologista que tem algum conhecimento, ou clínico, outro, que tenha conhecimento razoável de alimentação, de nutrição. Mas é senso lato, o estudo foi feito com pessoas, com bancários, foi feito com universitário, foi feito com pessoas comuns, né? Trabalhadores comuns do dia a dia. Lá não está bem especificado os grupos profissionais, foi aleatório isso. Não é um grupo específico, você faz parte de um grupo específico, você tem um objetivo que envolve o teu corpo, que envolve a maneira de você levar teu dia. Tem vantagens nesse caso, sem dúvida nenhuma. Ó, a Roberta Moreira está perguntando assim: durante o período do jejum, pode-se tomar alguma medicação, por exemplo, um relaxante muscular? A medicação, ela pode interromper o jejum? Qualquer coisa pode ser, aliás, líquidos que não sejam calóricos e que não tenham os nossos edulcorantes, né, os adoçantes artificiais, nem tão pouco açúcar, evidentemente. Então, café sem açúcar, chá sem açúcar, água, o quanto quiser. Podem, chás, né, de toda a ordem, desde que não tenha açúcar, podem ser tomados. E medicamentos também. O relaxante muscular especificamente, eu acho que ela usou só como exemplo. Mas também, então pode tomar antihipertensivo. Você vai tomar um antihipertensivo. Você não vai tomar um medicamento que estaria relacionado à refeição, porque você estaria aquele período noturno sem tomar o medicamento, então não tem uma refeição noturna. Mas durante o que você precisar, não existe nenhum impedimento. Você não pode e não deve, daquelas 16 horas, fazer ingesta calórica, que seja mínima, você não deve fazer. Tem que promover o descanso do aparelho digestivo, que parece trazer algum privilégio, bastante vantagens em favor das doenças autoimunes, ou melhor, que nos proteja de doenças autoimunes. Parece ter uma relação direta disso. O descanso alimentar, quanto maior, melhor, né? Para isso. Mas, assim, o restante você pode fazer. Você não pode fazer ingesta de alimento naquelas 16 horas que você contemplou, ou que foi contemplado dentro do seu modelo de dieta, que seria o teu período de jejum. Qual é o intervalo mais indicado pelo senhor? Estão perguntando. É a Maria Lúcia. A Adriana Paz está falando: ser sustentável é a mágica de toda dieta. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu já emendo aqui. Olha, o Donald César fala o seguinte: os problemas das perdas de peso dos períodos curtos ainda são a perca da massa magra, deficiências nutricionais, isso a gente já falou agora há pouco. A melhor dieta, na qualidade ainda, é a readequação alimentar, concordo plenamente. Acho que são essas as perguntas. Essa pergunta do jejum intermitente, qual o melhor período, eu não vou dizer qual o melhor, até por não estar estudando isso. Eu vou dizer o que a maior parte dos estudos aborda, que é essa dieta que você mais, inclusive as hollywoodianas utilizam, e foi a partir delas que se criou essa ideia o que deu a popularidade à dieta do jejum intermitente, como tudo no mundo moderno, sempre foi, né? No mundo moderno. A pessoa famosa que utiliza determinado produto já faz bastante diferença, daí as bases do marketing. Mas foram as hollywoodianas e utilizam o perfil de até às 8 da noite eu como o que eu quiser, elas devem fazer restrições, evidentemente, com relação a isso, e a partir das 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte,
que vai das 8 até o meio-dia, vão dar às 16 horas, o período de jejum intermitente. Metade dele, ou até mais da metade, um pouco menos, nós estaríamos dormindo. Ela se torna mais suportável até por isso. Então, 16 por 8 é o que se vê na maior parte dos estudos. Se você fizer 24 horas de jejum, não deixa de ser jejum intermitente. Você no outro dia vai comer o que quiser e vai ficar 24 horas comendo e depois mais 24 horas sem comer nada. Não deixa de ser jejum intermitente. Mas a mais utilizada, inclusive nos estudos, até por ser mais suportável, é a 16 horas de jejum por 8 horas de ingesta alimentar. Tem mais uma pergunta que você embalou aí, o Donald falando que é a questão da perda da massa muscular. É da reeducação alimentar, né? Porque, por exemplo, no jejum intermitente, eu vou falar por mim. Muitas pessoas perguntaram aqui para o senhor se o senhor já tinha feito, enfim, eu vou falar por mim que eu já fiz e eu faço, no meu corpo funciona, mesmo porque eu tenho dificuldade em me alimentar no período da manhã. Eu só consigo ingerir líquidos, eu não sinto fome no período da manhã. Mas a questão da readequação alimentar, eu acho que é primordial. Por exemplo, se você tiver uma dieta balanceada, se você conseguir, né, não comer carboidratos, não comer açúcar, não tem segredo, você consegue se manter magro. E aí, equalizando tudo isso com exercícios físicos, você consegue emagrecer, não é, doutor? Então, isso aí nós vamos entrar, claro que sim, tá, com razão. Qualquer dieta, se você fizer um balanço energético negativo, você vai emagrecer. Você pode comer bombons, sonhos de valsa. Se você só comer 4 bombons por dia, em 24 horas, é muito provável que você tenha um emagrecimento importante. A suportabilidade disso, a sustentabilidade disso é que nós não sabemos. Quer dizer, sabemos, né? Não é sustentável. Mas, assim, a dieta, o que se vê, Gabi, o jejum intermitente pode ser um recurso e talvez aí, se for bem monitorado, nós possamos, pelo menos por um período, se utilizar desse recurso para encontrar um peso melhor, depois sustentar esse peso com a dieta equilibrada, talvez seja o caminho. Talvez, tudo é talvez, né? Porque o que nós vemos hoje é que absolutamente todas as dietas que se propõem a restrição calórica, todas as dietas que se propõem a restrição calórica, elas são fadadas a resultados negativos, ou seja, a não se sustentarem. E é isso que tem feito o mundo se mobilizar dessa maneira. Escrevi essa semana na minha coluna da Veja, que foi agora na terça-feira, e eu falo justamente sobre isso. Eu falo até de um medicamento, de que a obesidade está com os dias contados, eu acho que está mesmo, mas não por conta das nossas condutas, e sim por conta dos medicamentos que vão surgir, né? Eu até vou fazer um parênteses, Gabi. Quando nós pensávamos, quando eu saí da faculdade, estamos falando do começo dos anos 90, nos centros cirúrgicos, nas grades cirúrgicas, uma das cirurgias mais comuns era a cirurgia para úlcera gástrica. Nós fazíamos cirurgia para cortar aquele pedaço que tinha úlcera e em tese, ou na prática, acabava curando em boa parte das vezes. Poxa, hoje é muito raro, eu não lembro de olhar uma grade cirúrgica no hospital, nas vezes que eu olho, que eu observo, que tem uma cirurgia de úlcera gástrica, porque foi substituído por omeprazol, pantoprazol, enzoprazol e os prazóis da vida, antes ranitidina, cimetidina, que foi a primeira, e passou a não existir mais esses procedimentos. Eu acho que vai acontecer isso com a obesidade, mas as úlceras não deixaram de ocorrer porque houve uma melhor orientação alimentar e nós adotamos uma melhor conduta alimentar, conceitos de vida que nos protegiam da úlcera. Não foi nada disso. Foi um medicamento, ou um grupo de medicamentos, ou mais de um grupo, que acabaram fazendo com que os centros cirúrgicos não recebessem mais esses pacientes para serem operados para corrigir úlcera gástrica ou duodenal. Então, nesse artigo da Veja, eu abordo isso. Mas esse medicamento que está fazendo, provavelmente vai ser realmente o maior avanço no tratamento da obesidade de todos os tempos. E depois dele deve vir outros, como vieram outros medicamentos para cuidar da úlcera depois do primeiro, cada vez melhores, né?
Mas isso não corrige a nossa falha. Uma outra coisa muito importante, tem um estudo agora publicado também, eu tenho a impressão que tem uns 3 meses, e imagino agora, não está vindo na minha cabeça que foi na Nature, que os magrinhos que têm essa pompa toda de falar, mas eu sou assim, porque eu como até a hora que eu estou com vontade, eu como o que eu tenho vontade, mas eu obedeço os espaços entre as refeições, eu não como perto da hora de dormir, eventualmente, ele se julga o esperto, né? É por causa da minha determinação, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O que se mostrou, esse estudo é de Oxford, e aliás não é da Nature, não está me vindo aqui, mas de uma revista inglesa, de Oxford, demonstra que o magro que tem essa facilidade e conduz bem, independentemente do que come, acaba não engordando, ele tem um forte componente genético. Na verdade, ele deixa de ter os componentes genéticos que favorecem a guarda energética através da gordura. Então, é muito mais do que nós imaginamos com relação ao nosso senso voluntário. O que eu quero fazer não é exatamente, eu digo sempre isso, Gabi, o obeso não tem culpa, ele tem desejos, ele só responde ao que o cérebro dele, através das substâncias que estão ali em ebulição, impõe como conduta. Ele só faz isso. Agora você vai me dizer, mas ele é sem vergonha porque ele deveria não ter comido aquela sobremesa. O instinto dele pediu. E se ele não tivesse feito aquilo, ele iria fazer contra a vontade e iria sofrer. Ele consegue fazer isso por um período. Ele só não consegue se acostumar, porque não é ele que decide. É o que está dentro do cérebro dele. Isso envolve genética, envolve o meio ambiente. Nós temos certeza que a obesidade tem a suscetibilidade, e nisso nós temos culpa, porque eu sou suscetível, mas se eu não me expuser, eu não vou ter aquela suscetibilidade sendo utilizada pelo meio ambiente. Então, quanto mais nós evitarmos determinados alimentos, especialmente na infância, e aí passa pelos... Nós fizemos um belíssimo programa aquele dia falando dos alimentos processados e ultraprocessados, e depois eu escrevi isso para o Estadão, nós falamos isso em outros meios de comunicação também, o próprio Diário do Grande ABC. Então, é muito provável que a culpa passe um pouco pela suscetibilidade genética, talvez bastante, mas muito mais pelo meio ambiente, que envolve aí os alimentos, inclusive poluição, pelo modo de viver, essas coisas todas que o mundo moderno nos impôs. Mas, por outro lado, uma vez que nós tenhamos entrado nesse modo contínuo, nós não temos culpa nenhuma. Eu lembro bem, Gabi, para fechar esse assunto, tinha um professor, eu espero que ele esteja vivo, que tinha e vou ter sempre grande admiração por ele, é o Dr. Bernardo Litchevitz, foi meu preceptor na minha residência médica de endocrinologia, e eu lembro que naquele momento nós só tínhamos as anfetaminas, e quando ele via um paciente que chegava, e nós ficávamos um do lado do outro, que era o preceptor e o residente, né? E chegava um paciente muito, muito gordo, ele falava, olha, não faça nada, tenta tirar refrigerante, tenta alguma coisa, mas doutor, eu vim aqui para tomar um remédio. Ela falava, você vai ser infeliz 2 vezes, por não comer o que quer e por não emagrecer. Tem um determinado ponto, que aí vem as indicações de cirurgias bariátricas, que não tem muito o que fazer, porque o envolvimento foi do meio ambiente com a suscetibilidade genética e levou o paciente a um ponto sem retorno. Nós não temos que ficar culpando o obeso por isso, ele não teve culpa, ele participou. Ele participou de um processo que envolveu a suscetibilidade genética dele e o meio ambiente, que foi fato, foi generoso, ou pelo menos entregou para ele as peças que essa suscetibilidade pedia para entregar um processo de crescente ganho de peso até a obesidade. No caso, eu abordei uma obesa mórbida, que é um peso bastante exagerado. Então, o modelo alimentar ele tem importância. Eu acho que nós podemos utilizar o que nós abordamos agora, a dieta
do jejum intermitente, contudo, o que nós sabemos é que a dieta, o que o organismo quer, ele não vai esquecer porque você decidiu que tem que emagrecer. Aí eu tenho que emagrecer e o teu organismo vai deixar você tirar 30 quilos e ficar muito bem com aquilo sem jogar substâncias dentro da tua corrente sanguínea que chegam ao teu cérebro e provocam o americano, a palavra em inglês, starvation, que é uma fome absurda, desesperadora, e você vai vencer aquilo com boa vontade. É uma coisa muito... Eu acho que o jejum intermitente, ele cabe bem para você, que não é obesa, cabe bem para aquele paciente que está acima do peso, ali na linha até 27, 28 de índice de massa corpórea, mas não deva ser utilizado por pacientes que sejam de fato obesos, e sim com sobrepeso e, de preferência, com acompanhamento de nutricionista, ou de um nutrólogo, ou de um médico que tenha a competência ou conhecimento, porque não é tão simples assim de conduzir uma dieta com esse padrão de liberdade, ao mesmo tempo de entrega de resultados que não são tão bons. E nós vimos aí no estudo publicado no JAMA que 65% da perda de aqueles indivíduos que estiveram naquele estudo do jejum intermitente, 65% da perda de peso é a partir da perda de massa muscular. Isso não é legal. Doutor Antônio, são 11 horas e 19 minutos. O senhor acha que dá tempo de responder mais uma pergunta? O Donald fala assim, uma dúvida. O período sem ingestão de alimentos, o jejum, não promove automaticamente o processo de cetose, que é o processo que o corpo entende que deve parar e guardar energia, o que promove a pausa da queima calórica? Então, não é de imediato, é evidente. Eu estava até anotando. O glicogênio hepático ele tem um tempo para ser consumido que vai entre 10 e 18 horas. Mas ali pela 10ª hora, existe um importante decréscimo da utilização desse glicogênio. E a partir dali já começa a haver um processo de cetogênese associada. A cetogênese absoluta, ela só ocorre a partir de 18 horas do período de jejum. Ou naquelas situações que você usa apenas e tão somente gorduras. Que é o que eu falei da dieta cetogênica, que é só com gorduras, ou principalmente à base de gorduras, para que protejamos aqueles pacientes com convulsões que não respondem bem aos antiepilépticos que nós temos no momento. Agora, o detalhe importante aí dessa dieta cetogênica é que é para proteger, principalmente crianças de convulsões importantes que não tenhamos outros recursos. Dessa dieta cetogênica é que ela é uma dieta só de gorduras, ou na maciça maioria composta de gorduras. Porque eu tive essa pergunta depois daquela nossa live, deve ter um mês e meio mais ou menos, essa é uma dieta cetogênica, porque você não dá nada para o organismo além de gordura. Então, em pouco tempo ele gasta aquele glicogênio, 10 a 18 horas, e depois só começa a usar essa gordura, e o fígado só sabe fazer uma coisa com a gordura. Aliás, principalmente, corpos cetônicos. Então, aquela dieta cetogênica. A dieta sem carboidrato é cetogênica, mas eu brinco que até a página 3, porque a proteína gera, com alguma rapidez, a produção de glicose pela gliconeogênese do fígado. E mesmo a dieta que nós chamamos de dieta hipocalórica, ou essa low carb, ela gera um processo pequeno de cetogênese, evidentemente, mas a dieta cetogênica padrão é uma dieta que só tem gordura. Até para voltar um pouco daquele tema. Então, esse início do jejum é um início que ainda é protegido muito pelo glicogênio hepático. E é por isso que um paciente que esteja obeso, fazer jejum é algo assim que não tem muito sentido, porque nós temos muito para tirar e muito tempo para resistir a algo quase, para não dizer impossível, bem próximo do impossível de resistir, que é a vontade de comer que é gerado por esse mecanismo de jejum. Em considerações finais, eu vou confessar uma coisa para você, doutor. Fiz uma dieta de 21 dias, 0 carboidratos, 0 açúcar, 0 bebida alcoólica, e sequei, enxuguei 6 quilos, doutor Antônio. Passei pelo processo e agora estou ótima.
Gabi, ninguém diz que dieta restritiva, seja dieta que induz a cetogênese, vamos dizer assim, ainda que a dieta cetogênica mesmo é aquela só com gorduras, mas que induz algum nível de cetogênese, que tem um balanço energético negativo, principalmente essas dietas que são destituídas de carboidratos, que elas não emagrecem. E numa pessoa como você, nós estamos falando de 6 quilos e você é absolutamente fanática por exercício físico, eu não tenho dúvida que ela é factível. Mas você faz parte dentro de um universo que contempla a vontade de emagrecer, ou até às vezes a necessidade, você está em 0,0 alguns por cento. É diferente. Nós estamos abordando aqui situações diferentes. É possível? É. Mas você acorda às 5h30, 6 horas da manhã para ir para a academia e fica até às 7, 7h30. Isso é teu. Você fala, mas é a minha, como se diz, é a minha vontade. Isso só é ter vontade. Não é exatamente assim, porque até mesmo você aguentou bem esses 21 dias. Você não sustentaria isso por muito mais tempo. Não sustentaria mesmo. Doutor, olha, o papo tá bom, mas na sequência a gente tem mais um programa que começa e, como o senhor sabe, também todos os dias estamos sabatinando os candidatos às prefeituras da cidade, então nosso horário não pode estourar. Então, suas considerações finais, por favor. Não, é isso. Eu acho que eu vou bater naquela tecla de ser aquele sujeito não reacionário, mas dentro do que a ciência aponta. Nenhuma dieta que seja destituída de algum componente alimentar pode ser adotada a longo prazo. Eu não entendo e não consigo entender a ideia de transportar, a partir de modelos animais, condutas pode sugerir, mas condutas de humanos. Porque nós vemos que a maior parte dos estudos que partem do modelo animal, elas não se definem como reais no modelo humano. Então, viver mais é uma conta, quando eu não consigo conversar com o modelo animal o que ele está sentindo, o que ele tinha de proposta de futuro, o que ele entende como qualidade de vida. Então, modelo animal é cartesiano, demonstra, evidentemente, gera algumas... Eu tenho a ideia de que o jejum intermitente nos proteja de outras coisas, por isso cuidado de não falar mal, né? Nos proteja em outras doenças. Nós temos visto a esclerose múltipla com melhora importante da sintomatologia com jejum intermitente de 16/8, bem conduzido. Então é assim, tem as indicações. Eu só passo agora um alerta para que as pessoas que se propõem ao emagrecimento, inclusive o autoemagrecimento, com a dieta de jejum intermitente, tomem bastante cuidado. E aconselho a procurar pessoas que não vendam o tratamento, e sim a orientação, ou melhor, que faça parte do tratamento a orientação, porque essa ideia de ficar vendendo modelo absolutamente duvidoso, sem uma certeza científica, é perigoso e você não tem o que fazer depois, porque ninguém te deu um remédio, te deram um comportamento e você adotou aquilo, não tem como culpar ninguém. Então é muito importante que nós tenhamos esse tipo de orientação, que deve partir de um bom nutricionista, de um bom nutrólogo, ou de um bom endocrinologista ou clínico que lide com o emagrecimento, que tenha um conhecimento desse jogo metabólico a partir da utilização dos alimentos ou períodos de jejum que você tenha proposto como conduta dentro de emagrecimento ou dentro de alguma ideia terapêutica. Muito bem, muito obrigada, doutor, pela sua participação. Até semana que vem com mais um Guardian Health. Para quem está nos acompanhando, é sempre às 10h30 da manhã. Luciana Matos, olha, o link do programa do Dr. Antônio Carlos fica disponível na guardiandanoticia.com. Lá você encontra todos os programas ao vivo que ele apresenta aqui conosco todas as sextas-feiras. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, não sai daí não, daqui a pouquinho na sequência tem Entre Pratos e Vinhos, a gente vai falar um pouquinho sobre vinhos, é o Guardian Gourmet. E para você que deseja acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, afinal de contas, é música com informação na palma da sua mão. Migra para lá, aguardiandanoticia.com. Até já. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. A Casa Coffee.